aqui no computador, não foi. Tá entrando agora, Má. Entrou. Peraí, a câmera tá ao contrário. Isso. Conseguindo mudar. A câmera, então muda, porque eu não tô conseguindo mudar a câmera. Eu não tô conseguindo virar aqui, ó, pra mim. Kátia, eu não tô Calma, tá conseguindo virar chegando. pra mim. Oi, Ana Carolina. Tudo bem, Carol? Hello, chegou. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Bá, boa noite. Tô sorrindo agora. Pronto, gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está entrando. Hoje a gente vai falar com essa super pessoa maravilhosa que é a Márcia. Quero agradecer por essa oportunidade de fazer essa live com você, tá, Má? Estou muito feliz, muito contente. Tenho certeza que hoje a gente vai falar de um assunto muito gostoso, muito bacana, muito importante, que está fazendo parte a cada dia, né, da nossa vida. Toda essa reprogramação que a gente está fazendo no nosso comportamento, toda essa mudança que a gente teve, e algumas pessoas devem estar tendo uma introspecção muito grande para poder pensar exatamente como é que a gente vai fazer daqui para frente, para continuar mantendo os nossos bons hábitos, aquelas pessoas que estavam começando a se adaptar, né? Que tiveram uma quebra de algumas rotinas, enfim, a gente começar a encarar isso com a maior positividade possível e entender que é só uma adaptação que a gente vai fazer, né? Para que a gente possa entrar novamente e incorporar os nossos hábitos. Boa noite, Má. Parei de falar, chega. Não, não se preocupa não, porque eu também falo bastante. Kátia, boa noite a todos. É uma alegria grande estar aqui com vocês. E a nossa proposta hoje é que a gente, na verdade, faça um bate-papo, né? Uma conversa. Eu vou estar trazendo alguns pontos aqui que eu pensei serem importantes para hoje. A Kátia vai ficar atenta um pouquinho às perguntas, né? Para que a gente possa estar respondendo. Aquelas perguntas que a gente não conseguir responder, eu me coloco à disposição para continuar essa conversa depois, ok? Então, vamos lá. Fala A um proposta pouquinho de sobre hoje... você. Fala um pouquinho sobre a sua formação, para quem não te conhece ainda, para entender melhor. Então, meu nome é Márcia Oliveira, sou psicóloga, coach de vida, de carreira. Trabalho com uma abordagem baseada na física quântica que se chama homeostase quântica informacional. Então, eu sou terapeuta e professora em HQI, homeostase quântica informacional. Na verdade, eu sou uma curiosa e uma buscadora, né? Gosto muito de estudar. Falando em prática, essa é uma prática que eu realizo já na minha vida desde criança, né? Foi muito interessante, quando eu estava me preparando um pouquinho para essa live, procurei algumas outras leituras, como sempre, né? Porque a minha sensação é de que a gente nunca está pronta, né? Sempre falta alguma coisa para a gente adquirir, né? Algum novo conhecimento, alguma nova habilidade. Isso faz parte da minha rotina, né? E foi interessante que eu fui fazendo algumas considerações a respeito do meu desenvolvimento, da minha trajetória, e relacionando com a atividade física, né? Isso foi bem legal. E esses pontos que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá? A prática de atividade física na minha vida, Kátia, ela não foi uma constante, tá?
não foi assim uma coisa de criança. Eu não fui uma criança atleta, né? Eu não fui uma criança que tinha a atividade como um hábito para mim, né? A minha atividade diária eram os livros, né? E a prática física, ela surgiu um pouco tarde, né? Eu me lembro de que de criança eu fiz assim por pouquíssimo tempo a ginástica de barras, ginástica rítmica, né? E eu não tive uma boa desenvoltura, né? E aí eu vou começar a trazer alguns pontos para vocês pensarem. Alguns podem dizer que eu não tinha talento para isso, né? Então, será que eu não tinha talento, por isso eu não me desenvolvi, né? Ou será que a experiência que eu tive durante essa prática não foi uma experiência que proporcionou o meu desejo, o meu interesse, né, para que eu continuasse nessa pegada de entrar para essa atividade e para me desenvolver, né? Então, assim, são dois pontos que eu já quero que vocês comecem a pensar, né? Adequada para o momento, né, Má? Assim, é uma questão de talento, de já ter o jeito para coisa, né? Ou são as experiências da vida, né? Porque se vocês viram o tema da live, a gente vai estar falando das crenças, das autossabotagens, né? Enfim, do que pode me ajudar a utilizar essa atividade física na minha vida como algo que me traga realmente benefícios, né? Então, como eu disse, eu não tive isso como pequena, como criança, e essa paixão, esse interesse surgiu já na minha adolescência para a juventude, na verdade, né? Em que eu me despertei para a prática, os benefícios, o que trouxe para mim, né? E isso foi acontecendo de uma forma muito legal, tá? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a atividade física, sem sombra de dúvida, eu particularmente considero fundamental para a nossa vida, tá? Eu observo isso para mim, para minha vida pessoal, os benefícios que ela traz para o meu dia a dia, quanto também como psicóloga, né, na minha profissão, no resultado que traz para as pessoas que eu atendo, né? As pessoas que têm por hábito uma atividade física são pessoas mais que encaram os desafios de uma forma mais leve e com mais perseverança, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe, assim, hoje não vai dar tempo, né, Kátia, de trazer tantas informações científicas, eu vou tentar na medida do possível, mas a gente sabe que o tempo é curto. Claro. Mas assim, a gente sabe que a prática, você pode falar disso melhor do que eu, os benefícios que ela traz, mas assim, oxigênio no cérebro, portanto, a gente vai ter uma capacidade de novas reflexões, novas possibilidades, né? Muito melhor, otimizada. Exatamente. A questão emocional, né? Se eu estou fazendo algo que faz bem para mim e que eu me sinto bem, isso é um gás, assim, né? Isso é como se eu carregasse a minha bateria, sabe? A gente precisa ter atividades que a gente vai carregando a nossa bateria, não é assim? Sim. E eu percebo que a atividade física, ela entra muito também por aí. Né? Posso até fazer um... Claro. Vou só aproveitar o gancho da Márcia, porque assim, às vezes eu acabo esquecendo, eu sou meio Dory, tá, gente? É síndrome, né, da memória recente, da perda de memória recente. Então, me trouxe exatamente isso. Eu tenho alguns alunos que têm trazido para mim um relato da vivência de a cada dia. Eu estou fazendo um curso online, a própria faculdade mesmo online.
enfim, entra numa reunião de trabalho, alguma coisa, e aquela reunião, por si só, ela sofre uma pausa, tem alguma coisa, eles usam, às vezes, a atividade física naquele momento, naquela parte do dia, naquela pausa, para poder otimizar, inclusive, essa capacidade cognitiva, de conseguir se inteirar melhor dentro da reunião, de melhorar a sua disposição, a sua energia. Então, achei super legal, muito bem colocado da sua parte isso, porque eu tenho, inclusive, recebido relatos dessas pessoas que eu fico muito feliz porque eu consegui plantar uma sementinha, né? Onde eles conseguiram trazer para o dia a dia deles, para a rotina, e não ficar assim, eu tô aqui, tô falando com você, tô resolvendo um trabalho, estamos fazendo alguma coisa, e a gente sabe de uma pequena pausa, e de que forma otimizar esse tempo, né? E muitas vezes as pessoas têm colocado isso para mim, eu acho que tem sido super legal. Sim, porque, Kátia, veja, e mais legal ainda, isso vai ser muito mais eficaz se as pessoas realizarem essa prática com uma atenção, né? Com uma concentração, com uma atenção em si, com uma consciência, Sim. né? Porque mesmo que seja uma atividade, às vezes ela pode ser leve, moderada, ou ela pode ser punk, não importa. Se você fizer com consciência, você vai estar desenvolvendo um estado de presença. E esse estado de presença, que é estar com você, esse momento ele é fundamental. Esse momento é um momento que verdadeiramente te traz um relaxamento, te traz uma conexão maior consigo mesma, né? Eu particularmente tenho assim muitos insights quando eu estou fazendo a minha prática de atividade física, né? Porque eu me entrego e eu estou ali presente comigo, é o momento que eu faço a minha... É como se fosse uma meditação para mim, né? Eu faço os meus comandos, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Ótimo. A minha prática da homeostase, eu uso muito durante a atividade física, porque é um momento, como você falou, a gente está com tanta coisa, com trabalho, né? Mesmo agora, na pandemia, ao contrário do que no início, eu acho que algumas pessoas pensaram que não iam ter o que fazer, né? A gente está assim de coisas para fazer, né? O trabalho não parou, a gente continua trabalhando, e aí tem mil possibilidades de cursos, de aprender outras coisas, e a gente vai adquirindo também, enfim. A rotina, eu observo algumas pessoas dizendo que ela ficou ainda mais acelerada, né? Então, mais um motivo para a gente conseguir dar essa parada, praticar alguma coisa física, porque o mexer com o corpo é muito importante, né? Eu tenho que ter um equilíbrio entre corpo, mente, espírito, ou seja, eu faço atividades voltadas para o meu desenvolvimento físico, atividades para o meu desenvolvimento emocional, atividades para o meu desenvolvimento intelectual, atividades para o meu desenvolvimento espiritual, ou seja, eu sou um todo e eu tenho que perceber isso. Eu tenho que observar os meus pontos para que eu esteja me desenvolvendo de uma forma integral, né? A alimentação, a mesma coisa, né? Ter todos os cuidados com a nossa alimentação. Enfim, o que é importante? Que tudo o que eu faça de uma forma consciente e presente, né? Se eu adquirir essa visão, eu vou conseguir incluir a prática de uma atividade física na minha vida, porque eu vou perceber os benefícios que ela vai me trazendo ao longo dos dias, né? Então, algumas pessoas falam assim, nossa, Márcia, mas é tão chato. Algumas pessoas falam, mas eu não gosto, eu fujo de uma atividade física como o diabo foge da cruz, né? Eu fujo da esteira, eu fujo, né? Eu preciso, daí eu pergunto, mas você quer? Aí a pessoa vai dizer, não, eu preciso, né? Querer eu não quero. Bom, então, como que a gente pode fazer para implantar isso na nossa vida, para que isso torne um hábito, né? Porque
existem falas que dizem assim, que William James, se não me engano, disse o seguinte, que é muito triste, né? A pessoa é muito infeliz, aquela pessoa que tem que todos os dias começar uma coisa nova, né? Com esforço. Então, assim, torne um hábito. Se você quer alguma coisa, comece a fazer tal coisa, e agora atividade física, de forma que isso se torne um hábito na tua vida, né? Porque na nossa aprendizagem, tem algumas aprendizagens que elas, quando a gente não sabe ainda, é uma aprendizagem que ela, primeira coisa, está inconsciente. Eu não sei nem que existe, não faz parte da minha vida, eu não domino aquilo. Aí eu tenho que fazer um esforço para introduzir isso na minha vida. Então eu vou ter que fazer com muita atenção, né? Até que eu adquira uma habilidade, que essa habilidade já vai estar num nível inconsciente. Que aí eu já não vou ter que pensar tanto, não vai ser esse esforço. Pré-determina isso com 3 fases, né? Que seria o conhecimento. Então você conhece aquela atividade, aí você insere a disciplina e por fim o hábito, né? A prova disso é que a parte que eu achei muito bacana, durante todo esse momento que a gente está vivendo, existiu assim uma colaboração muito grande entre as pessoas. Então, está sendo criado vários grupos, as pessoas trocando conhecimentos, encaminhando vídeos, materiais de estudo, etc., uma série de coisas. Então, acho que essa colaboração melhorou bastante, né? Eu tenho visto, na minha área especialmente, os profissionais estão sempre se empenhando em buscar uma forma, uma ferramenta para trazer as pessoas para dentro da atividade física, né? A prova disso é que a gente tem aí um número pequeno de pessoas na população que são inseridas, né? Que têm incorporado no seu dia a dia a atividade física. Então, o pessoal faz, tem projeto 21 dias, projeto 90 dias, projeto não sei o quê, mas eu acho que de tudo isso, acho que é muito importante a gente tirar uma essência, que a gente entender que realmente é algo ok, como qualquer outra coisa na sua vida. Você tem uma carreira pela frente, você tem uma universidade pela frente, um curso que você quer fazer, uma capacitação nova. Como qualquer outra, ela vai ter o desempenho do conhecimento, de ser apresentado para você. Na sequência, a gente cria uma disciplina em cima daquilo, até que aquilo se torne um hábito, né? Então, como qualquer outra coisa na nossa vida. E tudo bem. Isso é alguma coisa que a gente vai aos poucos, né? Incorporando. Cada um tem uma forma de absorver melhor isso, mas entender que, como você mesmo falou, tem gente que chega já no início e fala, poxa, mas eu não consigo acostumar. Isso é chato, é difícil para mim, eu não consigo gostar. Mas existe um tempo, né? A gente tem que permitir isso ser apresentado na sua vida e pouco a pouco você conseguir realmente incorporar de uma vez, né? Você falou uma coisa que é interessante, Kátia, porque assim, eu não consigo gostar, mas do que você está falando? Né? Porque eu tenho que experienciar, eu tenho que experimentar, né? Quando eu falei no início, talento ou experiência de vida, né? Na verdade, eu experimentei um esporte, né? E não mais do que isso. Então, talvez aquilo não falou comigo, não fez sentido para mim. Exato. E, ao mesmo tempo, eu não tive bons treinadores, né? Porque, assim, o treinador é muito importante, né? Sim. O professor é muito importante. Quem é esse professor? O quanto ele é bom em termos de técnica e o quanto ele tem habilidade comportamental enquanto professor, né? Exato. Então, isso também é fundamental. Porque se a gente pensar que desde pequenininho, desde bebê, a gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo. E quando a gente é criança, a gente não tem muito medo dos erros da vida, né? Então, a gente começa a aprender a andar, a gente cai, sei lá, milhares de vezes. Não tem vícios, não é? Não tem vício. A gente caiu milhares de vezes, a gente não se lembra do quanto a gente caiu para aprender a andar.
A gente não se lembra do quanto a gente treinou jogar um objeto no chão para desenvolver a habilidade motora fina, né? Então, tudo isso foi fruto assim, de muitas horas, de muito treino. E se a gente ir para o lado da atividade física, a gente percebe, não só para atividade física, tá, Kátia? Os estudos, né, os psicólogos, os pesquisadores que buscam entender, compreender como que as pessoas notáveis, né, que têm um desempenho muito alto no que fazem, que são bons no que fazem, descobriu-se que, assim, precisa realmente ter muito treino. Digamos que assim, 10 mil horas de treino para você ser bom em alguma coisa. 10 anos para você ser bom realmente em alguma coisa. É o Né? volume de Então, horas, está aí isso... o poder do hábito para nos dizer isso. Exatamente. Então, assim, é muito tempo realmente. Né? Então, a gente tem algumas etapas, como você falou. Tá? A primeira etapa, a gente entende que é a busca desse interesse. Você tem interesse pelo quê? O que te traz paixão em fazer? Né? Isso é muito importante, isso é fundamental. Atividades físicas são muitas, elas são inúmeras. Então, eu não preciso me obrigar a fazer alguma coisa que eu não goste, que não faça sentido para mim, porque de fato eu não vou fazer. Eu vou começar e eu vou parar. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Eu gosto de corrida, de caminhada, eu gosto de malhar numa academia, eu gosto de peso, né? Eu gosto de balé, natação, como é que é o que você pratica? De remo? Né? Stand-up, quer dizer, é isso que eu gosto, paraquedismo. De qualquer forma, eu acho que tem toda uma condição em volta que uma vez que a gente se apaixonou, a gente tem uma dedicação, né, a tratar de tudo isso da maneira mais cuidadosa possível. Então, você devagar vai descobrindo aquilo que é importante, que é necessário de você estar incluindo em todo esse programa para que as coisas tenham um sucesso, né? Então, eu vejo dessa forma. Na atividade física, eu acho que não é diferente. Toda vez que a gente cria um projeto para nós, é muito legal que a gente consiga devagar ir tendo uma percepção de todo o cuidado, de toda a dedicação que a gente vai precisar para fazer aquilo acontecer de verdade na nossa vida. Então é normal, é natural como qualquer outra coisa. Às vezes a gente vai se deparar, vai ter algumas coisas à mão que é importante que a gente tenha uma dedicação e aquela fase não vai ser tão legal, não é tão importante, não é aquilo que você gostaria de estar fazendo, mas que faz parte do processo, né? Então, eu acho que as pessoas vão devagar encarando isso melhor, né? Então, e isso que você falou agora, às vezes, não é bem às vezes, é sempre, né? Porque eu sempre vou ter os obstáculos, eu sempre vou ter alguma dificuldade, né? Eu sempre vou ter desafios. A gente tem, isso faz parte da nossa vida. Né? E até tem eu quero fazer 4 perguntinhas para vocês. Acho que agora já tem, as pessoas já começaram, já entraram, já são 24 minutos. Né? Eu quero fazer 4 perguntinhas para vocês. Vamos lá. Eu vou falar 4 frases, eu quero que vocês pensem, né? Se você concorda ou não com a frase que eu vou falar. Tá legal? Então, a primeira é: sua inteligência é um elemento básico e você pouco pode fazer para alterá-la. Então, pensa aí, se você concorda ou não com essa frase. Você pouco pode fazer para alterar a sua inteligência. Segundo, você pode aprender coisas novas, mas não pode aumentar sua inteligência. Quem concorda ou não com isso? Terceiro, seja qual for o nível de sua inteligência, você sempre pode modificá-la um pouco. E quarto, você sempre pode modificar substancialmente sua inteligência. E aí?
Quem concordou com as duas primeiras e quem concordou com as duas últimas? O que você Manda achou, Kátia? comentário, gente. Bora lá. Manda comentários, porque Vamos é o trabalhar. seguinte, essas 4 frases faz parte de um estudo que uma psicóloga realizou, a Carol Dweck. Ela estava estudando as pessoas notáveis, né? E ela começou a estudar quais eram as características que favoreciam as pessoas manterem a perseverança, manterem esse desenvolvimento ou não. E aí ela disse o seguinte, que existem, ela classificou em 2 tipos de pessoas, né? Já tem Ela 2 pessoas que mandaram concordei com as 2 últimas, tá, com as Márcia? 2 últimas. Mais uma, Legal. a Vivian Então, Nádia também. vocês duas são pessoas que tem, você tem mais gente aí, né? A Vivian, olha Mais. lá, Olha, legal. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que vocês têm uma mentalidade para o crescimento, tá? olha, que Quem legal. entende que nós podemos sim modificar a nossa inteligência, nós podemos sim desenvolver a nossa inteligência, tem uma mentalidade para o crescimento, né? As pessoas que acham que nós não conseguimos, que as nossas características elas são imutáveis, né? Que tem lá a questão do talento e que eu nasci assim, eu sou assim, são mentalidades mais rígidas. Então, esse é um ponto que já traz para a gente como é que eu encaro as dificuldades e os desafios que eu vou ter. Se eu sou uma pessoa de mentalidade para crescimento e, junto com isso, mais otimista, o que é ser otimista? Quando tem um desafio, eu vou dizer que aquilo que não deu certo, por exemplo, eu vou dizer que é uma causa específica, eu vou buscar uma causa específica e temporária. Né? Isso é uma característica do otimista. Ele busca uma causa específica e temporária. O pessimista, ele busca uma causa geral e permanente. Então, por exemplo, eu começo uma atividade física e eu me proponho a fazer algo e eu não consigo fazer. E aí eu vou dizer, eu sou burro, eu sou incapaz. Olha, é uma característica que eu estou me colocando como algo permanente, percebe? Eu não estou flexibilizando, eu estou falando que eu sou assim. Pronto, eu fechei. Né? Nada dá certo na minha vida. Né? Eu não consigo nada, ou seja, é permanente. Então, essa é uma da característica do pessimista. Tá? As adversidades da vida, como é que ele olha para isso. E isso vai interferir no meu desempenho. Tá? Assim, inclusive físico. Uma notinha, depois que eu tive a oportunidade de conviver com você, eu acho que uma das coisas que mais ficou realmente latente para mim é a palavra que me vem assim, de fato na cabeça. Quando a gente coloca intenção naquilo que a gente está fazendo. Quando você coloca intenção, eu tenho intenção, eu entro num projeto, seja de ganho de massa magra, de emagrecimento, eu quero entrar numa competição, quero participar e eu quero terminar aquela competição, seja lá qual for o seu objetivo, em qualquer situação. Eu acho que a gente, principalmente, né, a gente estuda a cada dia, a gente procura se atualizar, tá sempre trabalhando em cima disso, estudando todas as áreas necessárias para que a gente possa entregar um bom trabalho, um bom serviço para os nossos alunos. Mas quando ele junto com você vem e coloca a intenção, se torna infalível. Você trazendo um bom trabalho com todas as ferramentas necessárias e as pessoas estão conectadas com aquele processo e com a intenção, eu acho infalível. Sim. Você está trazendo a questão da meta, né? Quando eu tenho uma intenção, eu tenho um objetivo, e isso é fundamental, né? Então, Kátia, assim, só para concluir aquele raciocínio, assim, quando eu tenho essa intenção, esse interesse, essa meta, né? Mas eu olho para isso de uma forma otimista, ou seja, eu vou querer superar cada um desses obstáculos, e com essa mentalidade de crescimento, que eu posso sim aprender,
eu consigo chegar ao meu objetivo. Isso vai fazer com que eu consiga me desenvolver e ter um bom desempenho, um desempenho eficaz na minha vida. Né? Agora, se eu tenho uma mentalidade mais rígida, se eu tenho uma característica mais pessimista, eu vou desistindo, então, das minhas tentativas, porque a gente fracassa, nós temos muitos fracassos. Né? Quantos de nós já não se propuseram a fazer uma dieta, por exemplo, a mudar um pouquinho o corpo, a mudar uma alimentação, e de repente desanda a coisa. Né? Ou que a gente se propõe a estudar alguma coisa, não, eu vou estudar inglês agora, né? Vou ter uma prática diária de estudo de inglês. Só que de repente aparece algo mais importante e eu tenho que naquele momento abrir mão um pouco do meu inglês, mudar as prioridades, né? Isso não quer dizer que eu vá abandonar, mas eu tenho que perceber que as prioridades mudam um pouco, né? Então, voltando para a nossa prática, para a nossa atividade física, você falou da intenção, né, que eu estou chamando aqui do interesse, isso é fundamental. Se eu tenho metas bem claras e objetivas, eu vou poder me superar, porque essa é outra característica importante. Eu querer superar a mim mesma, né? Esse é um ponto também fundamental. Muitas pessoas... A régua, a nossa própria régua. A nossa própria. A nossa própria. Muitas pessoas falam, mas eu não consigo, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo e tal. Tá, mas você está se comparando com quem? Com o quê? Porque, né? Exatamente, porque se eu comparar simplesmente comigo mesma, ou seja, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu consegui caminhar e correr, eu não consegui correr, só correr. Não tenho ainda condicionamento para isso. Então, eu começo a caminhar e daí eu começo a correr junto, né? Se eu tô sozinha. Se eu tô com personal, né, Kátia? Se eu tenho alguém, ela vai me orientar, a pessoa vai me orientar como fazer. Eu comecei a minha atividade sem ninguém me orientando. E, aliás, eu comecei a correr por pressa, literalmente, pressa de relógio, né? Eu estava na Lagoa do Taquaral e aí eu tinha que trabalhar, mas eu me propus a dar 3 voltas, porque eu queria dar 3 voltas por dentro. E aí, a hora que eu olhei no relógio, não vai dar tempo, eu tenho que correr, né? E aí eu comecei a correr e eu vi que eu podia, que eu conseguia. Né? Isso foi muito. Exatamente. Momento. E aí foi muito legal. E aí eu descobri tudo aquilo que trouxe para mim a endorfina, o prazer. E aí eu comecei a colocar algumas metas para mim. Né? Então, se eu tenho essas metas específicas, eu consigo tornar esse hábito não só prazeroso, como também eu perceber o que eu preciso fazer. Como eu preciso melhorar, né? Porque para a prática é muito importante o feedback. É muito importante, né? Óbvio que a forma como esse feedback é dado faz toda a diferença. Eu comecei a falar das crianças, né? Quando elas começam a aprender as coisas, começam a aprender a andar, por exemplo, a gente não se dá conta, mas nós adultos damos feedback constante para as crianças. Quando a criança faz alguma coisa errada e eu franzo assim a minha testa, né? Eu já estou dando um feedback negativo para essa criança, né? E isso, obviamente, não vai favorecer. Eu preciso, sim, dizer a ela o que ela pode melhorar. Ah, você pode se esforçar mais, né? Você consegue mais, mas... E não apenas bater palminhas quando ela sempre acerta. Isso também nos estudos, nas pesquisas, fica muito claro isso. Os grandes atletas, os grandes músicos, cientistas, violinistas, enfim, eles trabalham constantemente com o feedback e buscando onde foi que eu errei, o que é que eu preciso melhorar. Né? Essa é a prática disciplinada. A prática disciplinada é a prática em que eu não vou ter o medo de errar ou a preocupação de errar, eu vou querer superar a mim mesma,
tendo objetivos claros, e o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, um trabalho de autoconsciência, de autorreflexão, né? Sem melindre, né? Sem eu ficar com melindre comigo mesma. A atividade física acaba ajudando e muito pelo lado da perseverança, de você aprender a lidar com as perdas Exatamente. também, não é? Exatamente, exatamente. São esses pontos que eu fui linkando, sabe? Sim, sim. O tempo todo. Quando eu fui pensando nessa live, eu fui linkando o tempo todo. O quanto que a atividade física também te ajuda a perceber isso e você, se você fizer com consciência, você pode levar isso para o seu dia a dia, né? Por exemplo, eu tive um grande insight um dia em que eu estava caminhando na lagoa. E aí eu estava fazendo a volta por dentro. Eu gosto por dentro porque eu gosto da natureza, gosto de ver os patinhos. Eu estava caminhando pensando tinha um problema, tinha uma coisa para resolver, um problema pessoal, e eu fazendo a minha caminhada. E de repente, a hora que eu terminei a volta, eu retornei ao contrário. Eu virei, né? E aquele dia foi o primeiro dia que eu virei com consciência, prestando atenção. E conforme eu inverti a volta, né, o lado do relógio contrário, abriu para mim novas possibilidades. Foi assim, muito curioso, em que eu estava pensando num problema e estava lá martelando na minha cabeça e refletindo. A hora que eu inverti a minha volta, a minha posição corporal, fez toda a diferença e eu enxerguei possibilidades que eu não estava enxergando antes. Então, eu gosto muito de fazer isso, de fazer as correlações. Então, pessoal, façam as correlações. Façam as atividades físicas de vocês, prestando atenção no que é que isso pode favorecer na tua vida diária, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, porque tem muita ligação, muita correlação que a gente vai fazendo. São muitos os insights que a gente vai tendo numa prática de atividade. Recentemente, eu assisti uma live da Luísa Helena Trajano, CEO da Magazine Luiza. Acho que dispensa comentários, né? Mas não tem como deixar de falar dela. E ela falava exatamente sobre a questão de todos os dias acordar e pedir para o universo para desconstruir uma série de conhecimentos, uma série de aprendizados para que você dê a oportunidade para as coisas novas entrarem. Para que você realmente possa ter uma nova percepção desse mundo, que você dê chance para você entender de outros ângulos, de outras formas, porque a gente às vezes fica tanto, né, martelando naquilo, como você mesma falou, e bastou entrar uma situação diferente, e por incrível que pareça corporal, que você conseguiu trazer uma nova experiência, uma nova, né, solução, visão para aquilo. Eu sinto e aprendo muito isso dentro d'água. Cada um vai ter o seu espaço, o seu ambiente, o seu habitat, o seu momento, né? Para conseguir construir e desconstruir tudo isso. E eu costumo dizer que o mar, a represa, né? Inclusive eu vi que o Du tá aqui, do Remo Livre. Beijo para todo mundo no coração, o pessoal de Sorocaba também. Mas a gente aprende demais com o mar, né? Porque ele tá lá e bons marinheiros não se constrói com mar calmo, né? E a gente tem vários aprendizados sobre isso. E ele ensina exatamente isso, que você tem que ser humilde, que você vai cair, que tem hora que você não vai aguentar o vento que está vindo contra você, aquela oscilação. Então a gente aprende cada dia, mas eu acho que o que ficou muito, muito marcado para mim nesses últimos tempos é exatamente isso, é a gente desconstruir, né? Muitas vezes os nossos aprendizados, experiências, conhecimentos, para a gente poder estar pronto, né? Estar mais aberto para receber coisas novas e evolução. Isso é muito importante, Kátia. Muito importante, essa desconstrução, né? E eu assisti uma live da Trajano também, em que ela coloca a questão do erro, né?
Ela traz que, ok, errar. A gente pode errar muito, e ela erra muito e ela aprende com os erros. Então, acho que é isso que é importante, né? A gente ter um interesse genuíno pelo que a gente faz, algo que diga a sua essência, que é isso que é legal você fazer, né? Uma conexão muito forte com a gente. E aí você fala, mas é só uma atividade física. Não, não é só uma atividade física. A atividade física pode falar a sua alma, né? Porque você vai estar ali, se você quer adquirir esse hábito com essa frequência, com essa disciplina, você tem que estar inteiro nisso, isso é muito importante, né? Então tem que falar a sua alma, você tem que estar presente. Se você tem esse interesse, essa paixão, você vai ter garra, você vai ter essa perseverança para praticar. Se você faz uma prática disciplinada, você vai ter as suas metas, os seus objetivos. Então, eu não vou simplesmente correr. Eu vou correr prestando atenção no ritmo, prestando atenção na distância que eu quero fazer hoje, né? Em como está o meu passo, como é que está o meu físico, se eu estou alinhada, se eu estou... como é que está a minha respiração, né? E aí eu vou melhorando isso a cada dia, né? E isso tudo, se eu linkar ainda com um propósito maior, né? Isso me traz o quê? Que ganhos eu tenho? Isso é bom para quê? E quando eu digo propósito, não é só um propósito para mim, não é só uma paixão para mim, né? Mas isso melhora o mundo, isso melhora a minha comunidade, isso traz alguma coisa de bom para as pessoas, agrega, né? Isso também é importante. Né? E sem perceber, o que a gente faz, se é genuíno, isso faz a diferença para as pessoas. Né? Quando meu filho era pequeno, de novo eu fui a Lagoa e eu levei, e aí para andar comigo, ele não tinha prática de atividade física na época, e aí eu cheguei lá e cumprimentei o pessoal das banquinhas, né? Porque quando você vai todo dia, você começa a conhecer as pessoas. Guarda-chave lá. Guarda-chave, né? Guardava, né? Hoje acho que a gente não está conseguindo guardar a chave, mas guardava a chave. Hoje eu não sei se guarda, Kátia. Acho que não. E aí eu cumprimentei com alegria, assim, e ele fez a mesma coisa, né? Ele cumprimentou, e ele não conhecia aquelas pessoas, mas conforme eu cumprimentei, ele foi cumprimentando. É o exemplo que arrasta, né? O exemplo, né? Não então, bravos comigo, tá? Eu tô trocando o celular de lugar porque eu precisei. Então, o exemplo, ele com certeza o exemplo ensina muito, né? Então, é fundamental. E tudo isso, quando a gente tem essa perseverança, isso também nos traz esperança. A esperança que eu vou conseguir fazer aquilo, a esperança no sentido de eu estar perseverando, né? Enfrentando as adversidades. E esses 4 pontos, interesse e a prática disciplinada, o propósito e a perseverança, são os pontos que muitos pesquisadores, né, trazem como a receitinha do sucesso de qualquer coisa que você faça para você ter eficácia, para você ser bom naquilo que você faz, para você ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho. E assim, muitos atletas usam desses 4 pontos, né? Profissionais olímpicos, enfim. Então, isso é fundamental. E agora, eu queria trazer um pouquinho para vocês, assim, como fazer então quando eu não tenho isso desenvolvido, quando eu ainda penso que a atividade é muito ruim, é muito cansativo, né? Então é hora da gente investigar quais são as nossas crenças, quais são os nossos condicionamentos, né? Tem um estudioso que diz que esses 4 pontos e a prática disciplinada, o Erickson, ele diz que é muito esforço, que é muito esforço, que é um trabalho muito árduo, que tem que ter muito esforço. Aí, por outro lado, tem um psicólogo húngaro que ele diz que não, que você pode entrar no fluxo. O fluxo, fluir. Quando você consegue fazer algo que você flui, aquilo não tem esforço nenhum. Você simplesmente vai fazer aquilo, a habilidade que você já está
com uma grande habilidade, e tem uma atenção muito concentrada naquilo que você está fazendo, focada, você entra num fluxo, ou seja, de uma leveza, de fazer algo, e aquilo é fantástico para você, né? E aí eu fiquei pensando, então como fazer? Pesquisadores dizem que tem um esforço, alguns dizem que não precisa ser o esforço. Aí que entra a homeostase quântica informacional. É isso que eu percebi. Né? Não é ressignificar. A homeostase, Kátia, a gente não ressignifica. Com a homeostase quântica informacional, a gente entende que toda a nossa vida, toda a nossa realidade é construída de acordo com informações que temos na nossa consciência. Então, as informações criam a nossa consciência, que geram a nossa energia e que a energia gera a nossa realidade. Então, aquilo que eu estou vivenciando aqui na minha prática, nos meus relacionamentos, no meu estado de saúde, na minha prática de atividade física, enfim, no meu trabalho, a minha vida financeira, enfim. A realidade que eu estou vivenciando, ela é fruto do conjunto de informações que eu tenho na minha consciência. Portanto, se eu faço esse trabalho da atividade física com consciência, eu vou buscando, eu vou identificar quais são as minhas crenças, quais são os meus condicionamentos para que eu possa eliminá-los. Eu não vou ressignificar, eu não vou pensar diferente, eu vou eliminar da minha consciência essas crenças, esses condicionamentos, esses sentimentos invasores, né? Que quando eu começo a fazer algo e eu não consigo, eu vou ter medo, constrangimento, vergonha, incapacidade, desinteresse, né? E estes sentimentos fazem com que eu comece a pensar que eu não sou, que eu sou incapaz, a pensar que eu não consigo, a pensar que é difícil, que é custoso, que é cansativo, que é, né, muito difícil, né? A pensar que eu não tenho tempo para isso, eu tenho outras prioridades. E isto, né? E se eu juntar também ainda o conhecimento que eu adquiri, né? As hereditariedades recebidas, que são aquelas aprendizagens que nós tivemos desde a nossa infância ou até antes dela, né? Ou seja, tudo isso faz com que eu pare, com que eu desista, com que eu me desestimule. Me né? sabote. Me sabote, né? As autossabotagens, e aí eu interrompo um processo que ele precisa de tempo. Para eu conseguir desenvolver esse hábito e ser eficaz, atingir as minhas metas e conseguir, eu preciso de tempo. Né? Então a homeostase, ela entra aí. Eu começo a me conhecer, a me autoconhecer, a identificar, e eu simplesmente vou emitindo comandos quânticos para eliminar. Né? Então, é uma metodologia totalmente baseada na física quântica, na física da informação. Por isso que comandos quânticos são comandos que são frases que eu dou a mim mesma, dizendo que essa informação negativa, ela acabou. Né? E quântico porque eu uso de palavras no meu comando que quantizam a informação. Né? Que a informação que eu estou dando ali, ela seja processada na minha consciência, para que ela possa ser processada na minha consciência. Tá? Então a gente vai eliminando. E conforme você vai eliminando essas informações, o efeito ele é imediato e ele é duradouro. Porque vamos supor que eu tenho vergonha de ir a uma academia porque eu estou me sentindo acima do peso ou porque eu não tenho condicionamento ainda para isso. Quando eu emito esse comando, eu acabo com a minha vergonha. Então é como se a vergonha ficasse só uma sopa de letrinhas, sabe? O V, o E, o R, o G. Quer dizer, aquela informação deixa de existir. É instantâneo. Né? E é O medo
É É surpreendente porque a instantâneo. gente vê pessoas que fazem relato realmente sobre isso e comprovam, porque no momento em que você passa, ela não acredita, e imediatamente depois ela passa pela experiência de falar, nossa, mas como assim eu consegui, né? Sim. E aí você vai tendo esse sentimento de leveza, né? De paz, de tranquilidade. E isso faz com que você consiga ter mais clareza do que você está fazendo. E se manter no seu foco, se manter na sua meta, no seu objetivo, né? Faz com que você queira continuar nesse processo de prática contínua, né? De prática disciplinada. Então você vai ter chances, enfim, de conseguir atingir a final. E Né? sempre buscar entender, né, Má, que é um processo. A gente costuma falar muito isso num projeto de treinamento de médio e longo prazo das pessoas, num projeto de reeducação alimentar, que é um processo. E é importante que você entenda que uma vez que naquele momento, naquele dia, alguma coisa, você teve uma dificuldade, um percalço, mas no outro dia recomeça, persista. E devagar isso vai se tornando cada vez mais presente na nossa vida, né? Sim, sim. É uma construção diária, né? Sim. É uma construção diária e é só assim, Kátia, essa é uma quebra de paradigma importante, sabe? A gente aprendeu muito que a coisa chega para nós e nós pouco podemos fazer para mudar. E isto não é verdade. Né? Isso em absoluto é verdade. Para nós, né, nos nossos estudos, a gente identifica as causas dos nossos problemas. Falando da atividade física, quando você se sente incapaz, né, impotente, você não começou isso agora, por exemplo. Quais foram os seus primeiros momentos de estudos na escola? Como é que foi isso? Lá atrás, esses condicionamentos já começaram a surgir, de você se sentir incapaz. Essas aprendizagens já foram acontecendo, né? Sim. Então, tudo a gente vai buscar a causa, tá? Eu estou falando tudo mesmo, né? A gente está nesse momento muito especial da nossa vida por conta da pandemia, né? E com quem eu já conversei, inclusive, né? Muitas pessoas vêm procurar o meu estágio por conta disso. A gente sabe que quem está sujeito a pegar o vírus são pessoas que têm situações na vida de muito traumas de invasão. Né? Pessoas que se sentiram invadidas, usadas, manipuladas, com muita dependência de outras pessoas, né? Então, por isso que é importante a gente se trabalhar cada vez mais, né? E isso serve para tudo na nossa vida. Nós podemos realmente modificar a nossa vida se a gente estiver atento aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas crenças. E a ideia é muito simples, né? O que eu sinto, o que eu penso me ajuda? Se me ajuda, legal, eu mantenho. Se não me ajuda, elimina. Né? Elimina porque não vai contribuir para a construção daquilo que eu quero, para a realização do objetivo que eu quero. Né, para conquistar o meu sonho, para conquistar a minha meta, para conquistar aquilo que faz sentido para mim. E as pessoas têm que usar isso em todos os âmbitos da sua vida, né? Nos negócios, no seu Sim. lado pessoal, na sua carreira, na sua atividade física, seja lá onde for. Isso tem que pertencer a você a cada dia de fazer esse Sim. autogerenciamento, porque essa ingerência vai exatamente te trazendo uma série de perdas que a oportunidade está ali, está passando por você. É o momento em que você tem que fazer um aproveitamento daquilo e eliminar as coisas que não vão agregar, né? Sim. Então, Kátia, quando você me convidou para essa live, eu achei muito importante e interessante, assim, não só para quem está querendo se introduzir nesse mundo, ou para quem já pratica, né, e que pretende, assim, se desenvolver cada vez mais, não só pela atividade física em si, mas o quanto a prática de uma atividade física, se eu faço de forma consciente, eu posso me conhecer
e perceber como é que eu me gerencio, como é que eu lido com aquelas dificuldades. E aí eu percebo que eu sou uma só. Então, como eu faço para enfrentar os desafios de uma atividade física? É a mesma coisa do que eu faço no meu dia a dia, no meu trabalho, né? Na minha profissão. Se eu me proponho a levantar todos os dias e ir para uma academia ou fazer uma atividade às 7 da manhã, e de repente um dia está muito frio ou está chovendo, né? Ou eu estou cansada porque eu fui dormir mais tarde, o que eu faço? Eu vou desistir? Né? Bom, e o trabalho? Quando eu enfrento dificuldades no meu trabalho, o que eu Como é que eu faço? faço, Eu vou não é? desistir? Né? Eu vou desistir também? Se eu não consigo, se eu percebo que está difícil, estou lenta, né? Talvez porque eu tenha comido um pouco mais um dia anterior e eu estou mais pesada realmente, O porque a fígado gente tá lá falando nota, assim, obrigada. porque a gente nota, né? A gente nota, ou se eu não tive uma boa noite de sono, eu noto também o reflexo no meu corpo, né? Se eu percebo isso, eu vou notar que uma boa noite de sono também vai fazer diferença no meu trabalho, né? Porque eu não vou estar irritada, porque eu não vou estar cansada e, consequentemente, eu vou ter um relacionamento melhor com as pessoas, né? Enfim, eu vejo que pode ser muito importante, muito relevante se eu colocar muita consciência no que eu faço, Uma né? energia boa. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Má, e mais uma vez a gente tem que ressaltar a total importância dessa interdisciplinariedade, né? Então eu fiquei muito contente, eu te agradeço pela oportunidade de ter feito essa live com você, porque eu penso que trazendo a parte de psicologia para dentro da atividade física, a gente vai ter uma chance muito maior desse sucesso e especialmente com a metodologia que vocês utilizam da homeostase quântica informacional, que é algo que a gente percebe claramente o quanto traz de resultados. Então tá faltando aqui basicamente 2 minutos, é só por isso que eu tô falando assim devagar, para ir devagar me despedindo. Agradecer para todas as pessoas que participaram. Se vocês quiserem mandar posteriormente perguntas, né? Abrir algumas coisas para a gente discutir, conversar, até mesmo numa próxima, né? Então, Uhum. deixem aqui ou entrem em contato conosco via direct. Tá legal? Para que a gente possa aí trazer mais material bacana para vocês. Eu quero agradecer mesmo. É isso aí, Kátia. Nós estamos aqui abertas, né? Quem quiser trazer perguntas, eu também quero agradecer muito a todos. Não dá muito para acompanhar quem está entrando, né? Porque se a gente eu ainda não tenho a habilidade toda da técnica, né? Ou eu olho para a Kátia, ou eu olho para quem está entrando, ou eu olho para a câmera, enfim, né? Percebe? Eu não tenho 10 mil horas, eu não tenho 10 mil horas de live nem de câmera ainda, né? Quem sabe com o tempo eu possa conseguir. Vira o campo digital, né? Que agora Exatamente, aí cada exatamente. um devagar aí no Então, seu. assim, do coração, gratidão a todos que estiveram conosco nessa noite, né? Eu espero ter contribuído um pouquinho. Foi Muita muito. coisa para a gente pensar, muita reflexão. E só para finalizar, assim, gente, aproveitem o tempo de vocês com sabedoria, tá? Nós já temos uma sabedoria inconsciente, acreditem nela e façam isso de uma forma consciente, tendo consciência da vida. Acho que é isso, Kátia. Então, gratidão imensa a Muita todos pela gratidão, Má. Mais presença. uma vez, obrigada. Obrigada mesmo de coração e obrigada a todos que participaram, tá bom? Muita luz e que a gente possa seguir nos nossos caminhos com muita sabedoria. Beijo grande para E você. um beijo grande e vamos continuar acreditando que vamos sair dessa Vamos. muito bem. A live vai Né? ficar salva. Quem quiser entrar, personal Kátia Totina. E depois a Márcia também entra em contato com vocês. É só vocês procurarem. É Márcia, fala seu Instagram, Má. Márcia Cristina Oliveira Oficial. Muito bem, perfeito. Um Ok? beijo grande.
Muito obrigada. Beijo, Má. Tchau. Beijos. Tchau.